Fala galera orientista, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje, onde iremos fazer uma análise do 25º Campeonato Brasileiro de Orientação, realizado na minha cidade querida, Santa Maria, foi no período de 22 a 25 de agosto, né, como eu falei, lá em Santa Maria. Hoje nós iremos percorrer rotas, trilhas, desafios do 25º Cambor, né, e prepare-se para uma análise bem detalhada, instigante deste evento, conduzido aí por um dos mais renomados orientistas do Brasil, com um currículo que brilha tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Nosso convidado trará insights valiosos sobre a escolha do local, a qualidade dos mapas, o traçado do percurso e muito mais. Fique conosco aí e descubram tudo logo depois da nossa vinheta. Galera orientista, hoje temos a honra de receber um convidado cujo o nome é sinônimo de excelência no mundo da orientação. Ele tem uma trajetória que é marcada por vitórias impressionantes, um conhecimento profundo que transcende aí as fronteiras, né, fazendo dele aí uma referência tanto nas competições nacionais quanto nas competições internacionais. Seus feitos, as habilidades, né, as habilidades que ele tem em desbravar terrenos complexos, com precisão, estratégia, é admirado por muitos. Aqueles que conhecem o nosso convidado, eu tenho certeza que sempre poderão se espelhar nele. Prepare-se para uma conversa enriquecedora que promete uma análise perfeita do que foi o 25º Campeonato Brasileiro de Orientação. Hoje, aqui comigo no estúdio, Leandro Pastoriza. Seja bem-vindo, Leandro Pastoriza, ao nosso podcast. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, meus amigos do Rota 405 e camaradas, amigos, tantos que fiz aí durante os tantos anos praticando a corrida de orientação pelo Brasil afora, pela América do Sul e pelo mundo. Então, meu boa tarde, estamos aqui para uma conversa aí e conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre do que foi o nosso 25º Campeonato Brasileiro de Orientação. Pessoal, eu não botei o óculos agora, né, para poder enxergar aqui, né, porque o currículo do Pastoriza, ele é extenso, né? O Pastoriza mandou o currículo dele, eu pedi o currículo para ele. E ele inicialmente não queria, não, deixa assim, não vamos apresentar. Digo, Pastoriza, eu acho que você tem essa história, né? E eu acho que você merece essa deferência de nós podermos ler para o nosso público, para aqueles orientistas que estão praticando a corrida de orientação e aqueles que estão vindo para a corrida de orientação, que querem conhecer esse esporte que é maravilhoso, né? Conforme a gente apresentou já o esporte no nosso primeiro episódio, eu acho importante ler. É claro que eu não trouxe aqui o currículo completo, né? Porque senão o podcast ia ser só em função dele o currículo do Pastoriza. Então eu fiz um resumo aqui, mas que vai assinar embaixo tudo que nós iremos tratar aqui hoje no que diz respeito a uma análise técnica, né? Uma conversa descontraída, eu espero que seja dessa forma, uma conversa descontraída, mas sim uma análise técnica daquilo que foi o nosso Cambor. O Pastoriza, ele é subtenente do Exército Brasileiro, 45 anos, casado com Miriam Ferraz Pastoriza, pai da Mina Pastoriza, as duas atletas Rota 405, diga-se de passagem, né? Tem curso de monitor de educação física, curso de técnico de orientação, e aqui eu quero fazer um parênteses. Eu tenho comentado nos campeonatos, Pastoriza, que essa é uma falta que eu sinto hoje nos clubes, o técnico de orientação, aquele técnico que efetivamente vai trabalhar o fundamento da orientação, né? Então, temos aqui o Pastoriza com esse curso feito na Confederação Brasileira. Tem o curso de mapeador nível 1, 2 e 3, também algo raro no nosso cenário de mapeamento dos mapeadores.
ter os 3 níveis, né? Normalmente o mapeador faz o 1, o 2 e às vezes não faz o 3. Tá? Então, o Pastoriza, no currículo dele, ele tem os 3 níveis de mapeador. Curso de traçador de percurso. A respeito de traçador de percurso, eu quero, durante o nosso podcast, tratar alguma coisa também. Na Rota 405, nós temos uma visão diferente dessa palavra. Eu sempre digo, eu não quero... a Rota 405 não está aqui para ser contrária àquilo que diz as regras da Confederação Brasileira, né? Mas se a gente tiver oportunidade durante o nosso podcast, a gente vai tratar sobre essa palavra traçador de percurso. O Pastoriza também tem esse curso. Habilitado em inglês, espanhol. Habla muy bien espanhol, hermanito. Sim, está cursando atualmente o curso de bacharelado em Educação Física. Como experiência na área de orientação, da corrida de orientação, e Pastoriza, me permita falar sempre corrida de orientação, porque é a maneira que na Rota 405 nós tratamos. A gente também contou no nosso primeiro episódio por que nós chamamos de corrida de orientação. Como eu digo sempre, não é uma maneira de nós desvirtuarmos o esporte, e sim darmos um tratamento mais amigável, no sentido de difundir o esporte, para as pessoas entendam que efetivamente é um esporte, é uma corrida, né? Então, nessa área da corrida de orientação, o Pastoriza participou da clínica da Federação Internacional de Orientação em Lausanne, é isso? Né? Em 2012. Realizou um mapeamento para os Jogos Mundiais de Cadetes no Equador, em 2014. Técnico por 3 vezes da equipe da 17ª Coordenadoria de Educação dos GERGs. Organizou vários eventos militares e civis, com destaque a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação 2012, subsequente em 2013, como eu falei no primeiro episódio, eu também tive a oportunidade de trabalhar, e faltou aqui agora, né, estar presente na 25ª edição do Campeonato Brasileiro também, e é por isso que esse é um dos motivos que também te traz aqui, porque você trabalhou, né? Como atleta, medalha de bronze, Jogos Mundiais de Master 2014, heptacampeão sul-americano, hexacampeão brasileiro, octacampeão gaúcho, pentacampeão brasileiro das Forças Armadas, campeão dos 5 dias de orientação em Istambul, 2009, participou de 12 campeonatos mundiais militares e 3 campeonatos mundiais civis, Oring, 5 dias na Suécia, em 2010, World Games na Colômbia, Jukola, é Jukola que fala mesmo, Pastoriza? Jukola Relay, em 2005 na Finlândia, 3 dias de orientação de Provence, na França, Campeonato Francês de Orientação, Portugal Omit, 2010, 11, 12, 13 em Portugal, 2º Meeting Internacional de Arroiolos, é isso? Arraiolos, em 2011, Portugal. Recebeu do governo estadual, né, uma medalha, né, de destaque no esporte estadual, a medalha Pedro Carneiro. Recebeu da Confederação Brasileira o título de melhor atleta brasileiro de todos os tempos na orientação. Alguém mais tem esse título? Não, né? Não. É claro que a gente deseja, né, que com a evolução da corrida de orientação, outros atletas também venham a ter o Pastoriza e outros atletas que nós temos hoje no cenário nacional, né, que estão em destaque, né, que esses atletas venham a se espelhar e que nós tenhamos aí outros atletas também com esse título, né? Como podemos ver, né, nosso convidado de hoje a pessoa certa para estar aqui conosco, né? Um currículo aí verdadeiramente impressionante, como a gente pôde constatar, repleto de conquistas que destacam a sua maestria e a dedicação no esporte e orientação, uma experiência com conhecimento que nos dão a segurança de que nós teremos aqui um excelente episódio. Agora, sem mais delongas, né? Vamos aí então à análise do nosso Campeonato Brasileiro. As imagens usadas no episódio de hoje, Pastoriza, elas foram fornecidas por um parceiro, né? A M2 Drone, imagem aérea para todos, né? Então, quero ressaltar aqui a importância
do nosso comentário, porque nós teremos imagens em alta definição daquilo que efetivamente aconteceu no nosso campeonato. Eu digo nosso campeonato porque nós estivemos lá, eu estava inscrito como atleta, não pude participar como atleta por conta de uma lesão, né? Mas nesse sentido, eu não sou muito da palavra nossa, eu não gosto de trazer a palavra, falei isso também no nosso primeiro episódio, não gosto de tratarmos de nosso esporte, eu acho que isso gera um pouco de elitismo e não é isso que vai agregar novos orientistas, né? Então, eu acredito que quando eu trato o nosso agora é por conta disso, é porque nós estivemos lá, você trabalhando, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar em uma das provas, né, do evento. Mas é isso, vamos então a essa análise que eu acho importante para que o nosso público entenda o que aconteceu, principalmente, claro, na parte técnica, né? Você estava envolvido muito na parte técnica. Eu quero começar, Pastoriza, te perguntando, né, qual foi a última participação tua em campeonato, como atleta? Qual foi o teu último campeonato, para que a gente possa aí fazer para que os nossos atletas consigam entender, né, até onde você foi. A gente leu aqui um currículo brilhante, né, mas que momento foi que você, eu não vou dizer encerrou a carreira, né, porque eu tenho insistido isso contigo, não é o momento de você encerrar a carreira, né? A orientação ela nos dá a oportunidade aí de longevidade praticando esporte. Mas como atleta de alto rendimento, qual foi a tua última competição no Brasil, no exterior? Eu posso dizer que como atleta, o meu último ano, né, como atleta de alto rendimento, ali, que eu realmente treinei e competi, foi o ano de 2019, né, na qual participei dos Jogos Mundiais Militares, que foram em Wuhan, na China. Retornando de lá, a minha última competição no ano 2019 foi a Copane, que foi lá no Nordeste, encerrando o ano de 2019 como líder do ranking nacional. 2020, como todos sabem, né, tivemos a pandemia e aí teve uma pausa, a orientação no ano 2020, e eu também priorizei outras áreas da minha vida, né, minha carreira como militar, e só retornei a competir uma prova em 2022, que foi a Copa Sul, que foi, eu diria assim, uma prova meio que para rever os amigos, para matar a saudade, né, de quando eu estava realmente correndo, não estava, né, treinando forte para aquela competição, então eu participei, consegui um terceiro lugar no percurso longo, no médio, que foi no segundo dia, né, fiquei mal, não consegui ter uma boa corrida, então foi minha última participação, de fato, ali foi nessa prova em 2022, na Copa Sul. Copa Sul 2022 foi Caxias, né? Caxias do Sul. Eu estava lá na organização. De fato, não lembro, né, da sua participação. Claro que eu estava envolvido, não estava envolvido com a parte de percurso, né? Mas foi uma prova, foi a prova que marcou, né? A Copa Sul 2022 foi a prova que marcou a não paralisação da CopaSul por conta da pandemia, né? Porque nós tivemos em 2020, nós tivemos a última edição da Copa Sul, e aí começou a pandemia, né? E depois no ano... Foi 2022 ou 2021? Foi 22. 22 não teve. E aí tivemos então em 2022 a volta da Copa Sul. O pessoal reclamou bastante aí naquela Copa da distância, né, de retorno depois da chegada, né? Correto. O pessoal fala muito sobre isso, né? Eu tive a oportunidade, eu não tenho esse currículo que tu tem, né? Porque na realidade eu tive a oportunidade de participar apenas de um mundial. E nós tivemos na Itália em 2013, no Campeonato Mundial 2013, justamente algo nesse sentido, e eu vi que lá fora é comum o pessoal fazer distâncias e chegadas longe da arena, né? Longe da arena, né? É muito comum na Europa, né? O pessoal... nós vamos falar aqui, acho que é um dos pontos, né? A respeito da escolha do local, de uma área.
Então, já entrando aí no assunto em si, o que acontece? A escolha de uma área, ela tem alguns critérios. Um deles é o critério técnico, né? Que é o quê? O que que a área te proporciona? Proporciona uma floresta ideal para correr orientação, aquela floresta, né, que não seja muito densa, que você consiga correr dentro dela, e também o terreno, né, seja mais quebrado, não seja aquele terreno tão ondulado, tão liso, a gente costuma dizer assim. Então, dentro dessas escolhas, o que a Europa prioriza? A parte técnica. E nós do Brasil, posso dizer que até uns anos atrás, a gente priorizava muito a parte logística. Por quê? Porque talvez a gente não tinha o que nós temos hoje e foi visto hoje no Campeonato Brasileiro. A possibilidade de uma empresa terceirizada chegar lá e colocar uma estrutura aonde você quiser. Então, nós não tínhamos isso. Então, o que quem ia organizar um evento tinha que priorizar? A parte logística, que é um segundo critério, né, no meu ponto de vista. Em segunda mão, primeiro, a parte técnica, se a área realmente possibilita, né, ter uma orientação com desafios, né, e segundo, a parte logística. Como muitas vezes nós não tínhamos essa possibilidade de uma boa logística, de montar uma boa estrutura, o que se fazia? Buscava uma comunidade, um local, um salão, um ginásio, para ter uma estrutura logística boa. Mas nem sempre essa área técnica favorecia. A Europa não, o que eles fazem? E também é muito cultural, né? Então, desde sempre, a gente implantou essa cultura de que a gente tinha que estar próximo, né? É claro que é o ideal, né? Só que é muito difícil você encontrar uma área perfeita, uma área onde você vai ter a parte técnica, vai te atender a parte técnica e atender a parte logística. Então, a gente tem que achar outras formas. Como que a Europa, culturalmente, desenvolveu isso? Eles priorizam a parte técnica, né? E o que eles fazem? Eles adotam uma forma onde os atletas vão se deslocar até os locais de partida, né? Andando. Eu participei um dos Portugal Meeting, onde a partida dava 3,5 km. 3,5 km. E detalhe, não era plano. Tinha que subir. Então, chegava no local da partida já... Aquecido, para não dizer cansado, né? Para não dizer cansado. Então... foi uma coisa que eu notei em 2013 no campeonato, eu comento isso quando eu falo para as pessoas, né, sobre essa... Quando alguns atletas, né, vêm falar a respeito da distância, né, da chegada ou da partida, né, eu digo para eles, olha, vocês teriam que ter ido na Itália em 2013, onde a partida estava a 400 metros de distância, mas tinha que subir 200 metros de altitude para uma partida, né, e nós tínhamos naquela partida ali idades até 65 anos, né, então se você colocar numa proporção, é uma distância bem considerável para uma pessoa, né, para um orientista de 65 anos fazer. Andar 400 metros, subir 200 metros é complicado, né? Esse campeonato da Itália, né, ele foi marcado por isso, né? As partidas e as chegadas em grandes altitudes, né? E eu não vejo problema nisso, desde que a gente busque um percurso técnico, né? Que é o que efetivamente o orientista quer. O orientista quer ir para um percurso e trabalhar e fazer um percurso que efetivamente ele seja exigido tecnicamente. Então, eu acho que andar um pouquinho mais ali não vai fazer essa diferença toda, né? Sua participação, Pastoriza, no Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro ele vem sendo planejado, né? Se eu não me engano, eu falei com o Vitor, que foi o nosso diretor-geral do evento, acho que quase 2 anos, né? Mas a tua chegada no Campeonato Brasileiro para trabalhar, né, o campeonato já estava programado, né? Eu cheguei no campeonato, se eu não me engano, foi em dezembro do ano passado que eu fui convidado para trabalhar, e aí a Rota 405, né, foi convidada para trabalhar e organizar a parte do pré-ó. E a tua chegada nesse campeonato, já que você estava afastado tanto tempo da orientação, não tinha se aposentado ainda, né? E nós não queremos a aposentadoria do pastorismo, mas a tua chegada foi em que momento do campeonato? Foi final de fevereiro, início de março desse ano, já há 2 meses e meio ali
quase 3 meses da prova, que seria 29 de maio, né? Tivemos por conta aí dos problemas das enchentes no Rio Grande do Sul, o evento foi adiado para agosto, né? Mas por conta aí de um problema de um camarada nosso, né? Que era o traçador de percursos, e foi o traçador de percursos, diga por passagem, né? Trabalhou incansavelmente, foi ele o planejador, que é a palavra certa aí, né? Eu gosto muito dessa palavra e a gente vai falar bastante sobre isso. Traçar, né? Você precisa planejar exato, tudo. Exato. Então foi o planejador aí, que foi o Fioravante, né? E o Fioravante teve um problema de saúde no início do ano, né? E como o evento seria em maio, ele não estaria em condições ainda no mês de maio de poder subir os morros onde foi o campeonato para reconhecer os pontos, né? Para fazer o planejamento dos percursos. Também o mapa, tinha uma parte da arena onde o nosso árbitro lá sabiamente, né, solicitou aos organizadores para que fizesse um pedaço a mais do mapa, né, porque o mapeador de todo, né, 95% do mapa é o Kammler, né. Então o Vitor, né, que era o diretor-geral da prova, fez contato comigo, né, porque precisaria de alguém para trabalhar, né? Com o teu currículo, né? Fazer essa parte do mapa, ajudar o Fioravante no planejamento dos percursos, né? E aí a gente, né, conversou e entramos aí num acordo, e eu fui inserido na organização do campeonato em março, né, desse ano. Então o campeonato já estava andando, o mapa já estava pronto, os percursos, algumas coisas já estavam planejadas, né? O local da arena de chegada já estava escolhida. Então, assim, eu sei que é um dos assuntos que você quer abordar, que é a respeito da escolha da área, né? Nós estamos comentando. Então, essa escolha já havia sido feita, né? E logicamente, eu aprovei, né? Dentro da minha experiência ali de outros campeonatos, eu achei que foi um local bom, né? Foi muito bom. E o árbitro também, né, aprovou com alguns ajustes, pequenos ajustes, e a gente foi trabalhando aí, né, durante o campeonato, fazendo esses pequenos ajustes, né. Tanto é que uma das partidas, né, foram mudadas 3 vezes de locais. Foram mudados por conta aí para poder tentar atender a demanda de deslocamento do local da arena até o local, atender o planejamento dos percursos, porque não é fácil você planejar percursos aí para tantas categorias em diferentes níveis, né? Você sabe quantas categorias nós tínhamos no campeonato? Eu não me recordo agora de memória, não me recordo, mas deve ser mais de 50 categorias, acredito. Eu sei que percursos foram traçados aí em torno de 26 percursos, né? Foram traçados, só que tem algumas categorias que correm o mesmo percurso em horário diferente. Isso é importante saber, aqueles orientistas, né? Ou aqueles que estão vindo para a orientação, né? Que às vezes perguntam, né? Mas o meu percurso é igual ao do outro colega que é de outra categoria, de outra idade, né? Isso é importante saber, né? Tem um parâmetro para isso, né? E os atletas eles não largam em horários iguais, né? Esses atletas vão largar em horário diferente, né? Então é importante saber. Isso veio, né, para ajudar muito na parte do planejamento, né? Essa questão, né, de fazer... Porque antigamente a gente se preocupava, eu me lembro que lá quando a gente começou a fazer orientação bem antigamente, a gente se preocupava em fazer um percurso para cada categoria, né? E depois isso veio mudando, né? E chegou-se a essa conclusão de que o percurso poderia outra categoria fazer, né? Em função da idade, em função da dificuldade técnica e em função também do horário, né, Pastor Luiz? É mais ou menos por aí. Quanto à escolha do local, eu sei que como tu falou, tu chegou, já estava tudo planejado. Eu, quando cheguei também para trabalhar no campeonato, foi a questão do pré-ó, a gente vai falar sobre isso também. Também já estava planejado, muita coisa já estava planejado, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi o nível de exigência do árbitro, né? Eu conheci o árbitro, o Gilson, né? Eu conheci o Gilson em 2018, se eu não me engano. Foi a Copa Sul. Não, 18 não. Acho que foi 18, foi a Copa Sul em Vacaria. E eu passei a admirar o Gilson naquele momento pelo grau
pelo nível de exigência dele, e eu tenho falado isso para ele, quando é oportuno eu tenho falado isso para ele, e a maneira como ele conduz uma arbitragem extremamente ponderado, ouvinte, né? Então toma decisão em função de várias das opiniões que efetivamente ele acha que sejam técnicas. Eu acho bem interessante essa maneira. Mas tratando disso, e por que eu falei isso? Porque até onde eu sei, a área da competição, e eu não tenho certeza disso, mas eu estava no jantar, que foi a reunião, no dia que o Vitor recebeu a ligação, e ele teve que ligar para o Kammerer, né, que era o mapeador do evento, e para o Kammerer mapear outra área, que acabou sendo aquela área ali. Porque no nível de exigência do Gilson, ele não considerou que tivesse área para o novato. E eu acho isso importante, essa questão, porque o novato é quem está vindo para a orientação. E a arbitragem pensou tanto na elite quanto no novato, né? E aí teve que se trocar a área, fazer um mapa novo, e aí veio a ser aquela área. Dizendo que nós não tínhamos local para a área do novato na primeira área escolhida, pela quantidade de cercas, que normalmente são corredores balizados, para A e Elite. Você que trabalhou na parte técnica, não prejudicou um pouco essa questão? O Fioravante, que é o planejador do percurso, você trabalhando junto com ele, vocês conseguiram extrair do terreno, né? Eu imagino que tenha sido bem difícil, né? Extrair do terreno algo, né, técnico com tantos balizamentos. Vocês conseguiram fazer isso? Com certeza. Como eu falei no início, é muito difícil você ter uma área perfeita, né? Então, o grande problema dessa área, né, apesar dela ser muito boa, né, o terreno, a vegetação, né, vegetação variada e terreno também variado, né? Então, tecnicamente, se tornar uma área bem difícil, né, para orientação, tecnicamente. O grande problema dela é a quantidade de cercas, e que é um problema geral, eu diria assim, do Brasil, né, em algumas partes do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, a região interior do Rio Grande do Sul, onde a gente tem muitas pequenas propriedades, né, que tem as cercas. Então, assim, é difícil você encontrar uma área hoje no Rio Grande do Sul que não tenha cerca, né? Umas menos, outras mais, e aí tem que se analisar. Então, vai se prejudicar, vai perder-se um pouco da questão técnica por causa das cercas? Sim. Então, é prejudicado? Sim, com certeza. A velocidade do atleta reduz, porque cada cerca ele tem que passar, ele tem que, né, vai diminuir a velocidade, vai quebrar aquela velocidade dele? Sim. Então, prejudica? Prejudica. Aí que entra um trabalho, eu diria assim, maçante, difícil do planejador de percursos, para aquelas categorias, principalmente aquelas categorias que buscam mais velocidade, aquelas categorias que querem, né, ter um desempenho mais competitivas, podemos dizer assim, que seriam as categorias A e Elites, buscar, né, tentar colocar o mínimo possível de cerca. Mas não é fácil, porque às vezes tem categorias que tecnicamente ele é de um nível muito alto, mas fisicamente não é. E aí é onde você poderia espichar para não pegar cerca, que é o caso da Elite, da 21 Elite, foi possível fazer isso. Eu diria que o percurso longo da Elite, as cercas praticamente não influenciaram quase nada no resultado ou na velocidade dos atletas. Mas se você pegar uma categoria, por exemplo, 40A, 45, 60A, essa categoria sim, porque você não consegue espichar ela lá onde não tem as cercas, você vai ter que trabalhar né, mais próximo, porque é uma categoria onde precisa ter uma distância mais curta, porém com uma exigência técnica maior. E essa exigência técnica, as cercas acaba tirando, porque tem o balizamento das cercas, né? Então é um desafio, realmente. Então é um problema? Sim, é um problema. Agora, entre uma área
movimentada, com variação de vegetação, tecnicamente muito boa, que é aquela lá, com cerca, e uma área sem cerca, sem desnível, aonde não, né, quer só correr por trilha, eu ainda prefiro a área técnica com cerca. Eu ia justamente abordar isso, né? Mas você já foi pontual, né? Justamente sobre isso, a diversidade do terreno, né? As cercas, como você disse, no longo não prejudicou, mas no médio, né, talvez tivesse interferido, mas a diversidade técnica do terreno, aquilo que a parte de altimetria, favoreceu para fazer um percurso adequado às categorias A e Elite. É isso? O que eu analiso assim? Depois que acaba uma prova, você vai dialogar e conversar com os atletas. A gente fazia muito isso, né, quando competia. No momento que você chegar a uma prova e tiver um atleta que dizia assim, não, eu perdi ou eu fui mal, né, por causa da cerca. Opa, aí é um problema. Uhum. Né? Não, o resultado teve uma influência porque aquele atleta só corre, porque digamos que a área não oferecia nada tecnicamente, então a gente chama o corridão, né? Virou um corridão, onde os atletas que prevalecem fisicamente vão ter uma vantagem sobre os atletas mais técnicos. Ou uma área muito truncada, que é só verde, né? E onde não há exigência física. E a orientação, nós temos que ter as duas coisas. No momento que você consegue equilibrar entre a exigência técnica e a exigência física, e aí a união desses dois entra também a exigência mental, a exigência psicológica, é o ideal, né? Então, assim, antes terminou a prova, eu não vejo atleta, e não vi até agora no campeonato, algum atleta chegar e falar assim, não, o resultado teve influência das cercas. Se não tivesse cerca, o resultado seria outro. Isso eu não vi acontecer. Então, eu acredito que as cercas não influenciam no resultado. Reduz a velocidade, o tempo seria outro sem cerca? Sim, mas eu acho que o resultado não mudaria. Eu acredito que tudo isso, né, se nós não tivermos essa interferência, né, e eu estou perguntando isso, né, na realidade, justamente para a gente fazer essa avaliação, né, fazer essa análise do campeonato, né, por conta que virão outros campeonatos no Rio Grande do Sul. Teremos aí 2027, teremos Copa Sul, que também é um campeonato da Confederação Brasileira, né? E eu acho importante a gente trazer essa análise, porque o árbitro de 2014, do Mundial 2014, era uma das coisas que ele falava muito, né? As cercas atrapalham as categorias acima de 60 anos. Né? E a gente tem esse pensamento que sim, mas esse drible, né? Drible é mais voltado para outro esporte, né? Mas esse dog leg, né? Dog leg, ele no planejamento conseguiu superar, né? E de fato, o feedback que a gente ouviu dos atletas, né? Foi justamente esse, né? De que o campeonato estava a contento. Eu vi alguns atletas ali falar do primeiro dia, né? Que talvez o percurso o médio tivesse mais curto, mas uma das coisas que eu falei, eu digo, não olha pela ótica da distância, olha pela ótica do tempo, porque a nossa regra ela é em função do tempo e não da distância, né? Essa questão do planejamento dos percursos para muitas categorias, se nós analisarmos as categorias principais, por exemplo, as duas categorias elite, ficou dentro do tempo. Né? O planejador acertou o tempo. Né? O que é acertar o tempo? É ficar dentro daquele tempo previsto ali. O percurso médio entre 30 e 35 minutos, né? 30, aproximadamente. Né? As demais categorias ali, 25 minutos, né? Que é o que está prevendo a regra. E que alguns também não sabem, né? Muitos viajam, ele vem competir e ele quer correr 1 hora. Mas aí está lá escrito na regra. A regra está lá, é 25 minutos. Né? Mas o camarada foi lá e fez 22. Eu posso dizer assim, é impossível acertar o tempo de todas as categorias. Por quê? Até porque tem um atleta, digamos, correndo na B. Às vezes o camarada está há 5 anos correndo na B. Pensamento meu, um atleta correndo 5 anos na B, tecnicamente ele não é mais B. Né? Então ele já teria que estar na A. Claro,
Aí entra outros, né, porém, às vezes fisicamente o atleta não tem as condições, né, de enfrentar, de encarar um percurso do nível A, então ele permanece na B. Esse atleta, como o percurso B é de um nível técnico mais baixo, talvez para ele não vai estar adequado. Então, são N situações que ocorrem. Às vezes também acontece o seguinte, eu costumo dizer assim, ó, quando a gente vai fazer o planejamento dos percursos, a gente monta uma planilha, né? O Fioravante fez isso, o Gilson apoiou o Fioravante com essa planilha, e ele faz uma análise de todos os atletas do Brasil que vem correr o campeonato. Só que de repente vou dar um exemplo aqui, eu acho que está correndo na 45, se não me falha a memória, o Walker. O Walker é um atleta que tem nível físico para correr na elite. Eu brinco assim, eu não desafio o Walker. Eu diria que o Walker é um cara de pau, né? eu tô dando exemplo aqui, talvez durante aqui eu vou citar alguns nomes, né, de atletas que são algumas referências, e o Walker fisicamente é um atleta de nível muito alto. Então, se tiver um percurso nível tecnicamente um pouquinho, eu vou dizer assim, mais veloz, ele vai fazer um tempo abaixo do que tá a grande maioria, do que está na regra. E aí, então, é um desafio muito grande para o planejador, porque ele tem que analisar tudo isso, né? Então, são muitos fatores que influenciam. Vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, esse depoimento do Pastoriza, ele é importante porque é aquilo que eu tenho falado. Estão faltando técnicos nos clubes do Brasil, né? E, Pastoriza, é uma responsabilidade do técnico, né, do clube, em conseguir colocar, em orientar o atleta para que efetivamente ele faça a sua corrida, faça a sua prova dentro da sua categoria, né? E isso que você está nos dizendo vem a consolidar esse pensamento de que estão faltando técnicos. A gente tem observado, né, hoje a Rota 405, os atletas da Rota 405, a gente procura incentivá-los a ir aos treinos, né? Nós temos aqui 2 municípios, né? O Clube de Orientação de Santa Maria e o Clube de Orientação de Santiago, que estão efetivamente elaborando treinos. Só que o que acontece? O treino, o planejador do treino, ele vai lá e monta um percurso. E na maioria dos atletas, né, na grande maioria dos atletas, eles vão fazer um percurso de orientação. E às vezes estão competindo entre os atletas do próprio clube, né? Sim. Eu tenho a facilidade, graças a um grau de amizade muito grande que eu tenho com o Vitor, com o Riva, né, que são dos clubes de Santa Maria e de Santiago, respectivamente, né? Eu sempre peço para eles me mandarem os mapas, né, antes, porque eu, como técnico, tenho a preocupação de montar um trabalho técnico, efetivamente, para o atleta da Rota 405 que vai participar desse treino. Então, eu digo para eles, vocês não vão lá para fazer um percurso de orientação, vocês vão lá para estudar os fundamentos da orientação. E é isso que eu sinto falta hoje nos clubes. E esse depoimento teu de que o atleta está correndo há 5 anos, e a gente sabe que isso acontece, né? Está correndo há 5 anos numa categoria B, algo de errado não está certo, né? Então, provavelmente seja a falta do técnico do clube dele, né? E o contrário também acontece, né? Às vezes o atleta chega, tá naquela vontade, né? E o nível dele às vezes é um B, às vezes um N ali, e ele se inscreve na A. Aí ele vai fazer um tempo bem mais alto do que está previsto, né? E tem categorias que tem poucos atletas. Então, por exemplo, você pega lá uma D21A, D20A, que são meninas ali de até 20 anos. Você vai ver essas categorias, tem poucas atletas. E às vezes é uma atleta ali que está querendo se aventurar. Eu tô pegando aleatório aqui, pessoal. Eu só estou chutando a categoria. Não sei se é o caso da D21A, da 20A. Mas são exemplos que às vezes acontecem. Aí essa atleta vai lá se aventurar numa categoria A, mas o nível dela é B, né? Porque ela não foi testada ainda na A. Aí o planejador vai lá e planeja um percurso para ela fazer 25 minutos no médio. Ela vai fazer 40, 50. Né? Então, às vezes fica difícil. Concordo contigo.
No que diz respeito ali à acessibilidade da infraestrutura, eu sei que o nosso propósito aqui é nós fazermos uma avaliação técnica do evento, mas a gente sabe que, como a gente falou no início, a acessibilidade, né, leva à parte técnica, porque nós tínhamos a arena, né, num local e a partida no primeiro dia, principalmente, né, a 600 metros da onde era a arena. A arena estava a 600 metros da onde era a partida do primeiro dia para as categorias de A, né? Para Elite, acho que dizendo 20 Elite ali, né? Porque só o WRE que partiu de mais perto. Na tua visão, né? Eu acredito que você vai... Não vou nem perguntar, não vou perguntar, mas acredito que você vai dizer que isso não interferiu, né? O local da arena não interferiu nessa distância que normalmente o pessoal reclama, né? Pô, tá a 600 metros, né? Como você disse, essa partida ela foi trocada 3 vezes, né? Estudada e trocada 3 vezes. Mas é em função de conseguir possibilitar para o atleta, para o orientista, um local bom de partida e que oferecesse as condições de nível elevado mais técnico, né? Acredito que tenha sido isso. Exatamente. Então, o que acontece? A área escolhida, a infraestrutura da área, a comunidade, ela era o ideal para uma arena. Então, na região não tinha um outro local adequado, né? O ideal era ali. Só que o que acontece? Ao norte da arena, né, que o mapa ficava praticamente 90% ao norte da arena, existe exatamente um morro. Um morro gigante, né, onde ele não tem como ser explorado esse morro para as categorias N e B, então não tem como fazer uma partida próxima, né, de 2 dias. Então foi feita uma partida próxima de um dia, que foi do percurso longo, né, exatamente para poder explorar a parte técnica, que é um percurso longo, você consegue dar a volta no morro e ir mais longe, né, e chegar na arena. Porém, para o médio não teria como. O atleta, principalmente as categorias menores, né, menores que eu falo em distância de percurso, teriam que fazer praticamente a mesma rota. E isso, tecnicamente, não é nada interessante. Aí eu acredito assim, exemplo, vai ter reclamação porque teve que deslocar 600 metros? Sim, ok. Mas é uma reclamação pertinente? Ok. Né? Porém com ressalvas, porque se justifica... né, o porquê dessa distância de 600 metros para a partida. Agora, você fazer um planejamento de percurso onde 90% das categorias vão correr num dia, né, num sentido, em volta de um morro, e no outro dia, na mesma região, pegando nas mesmas rotas, sendo, né, rotas conhecidas, eu acredito que haveria uma reclamação maior e mais pertinente, né? Mais pertinente, exato. Mais pertinente. Não teria nem como justificar isso. Mas eu não tenho estrutura. Não, então... Por isso a opção de se deslocar a partida para poder oferecer, né, um desafio técnico maior para todos os atletas. A gente pode dizer então, por conclusão, acho que a gente pode dizer aqui, né, que aqueles orientistas que não que fazem esse tipo de consideração, né, não vamos chamar de reclamação, mas que fazem esse tipo de consideração, que a partida está longe, né, que teve que caminhar muito, né? Antes de fazer a consideração, ela pode sentar, olhar para o seu mapa e fazer um planejamento de, vamos chamar aí, vamos dizer uns 4 percursos, não vamos falar de 50, né? E aí provavelmente essa consideração ela vai ser descartada, né? Para que todos entendam, né, a orientação, a corrida de orientação, ela passa por um planejamento bem minucioso, né? E quando a gente fala... quem faz o traçado do percurso, ele tem o cargo de traçador de percurso. E eu não sei se vocês observaram que no início da nossa conversa eu falei para o Pastoriza, né, que a gente trata, inclusive nesse mapa aqui está escrito planejado, né, planejador de percurso. Eu costumo dizer o seguinte: se você vai fazer um percurso, né, você vai fazer um percurso, eu considero que a gente pode tratar de traçador de percurso. Eu tracei aquele percurso. Agora você vai fazer uma competição onde você tem 50 percursos,
Não tem como você dizer, eu sou traçador do percurso ou traçador dos percursos, porque tem que ter planejamento. Você tem que pontuar ponto de passagem, pensar nisso de que o atleta vai competir 2 dias para ele não fazer a mesma rota. Né? Tem que pensar que tem que ter ponto d'água, tem que pensar que tem que ter rotas lineares para o novato, uma série de coisas. Então não tem como pensar em ser traçador de percurso, né, Pastoriza? Se me permite, qual a minha visão? O planejador de percurso, né, vamos chamar já de planejador, ele tem que estar em sincronia com todos os demais organizadores. Então não é só o traçador de percurso, aqui que vai pegar o mapa, vai, né, colocar os pontos ali e sair ligando e planejando. Não, ele vai ter que ter sincronia, ele vai ter que conversar, né, e isso o Campeonato Brasileiro teve, né, essa sincronia, de todos os organizadores, que é o diretor de arena, então ele tem que estar conversando, tem que estar trocando figurinha o tempo todo, né, onde é que vai fazer? Que nem lá, foram construídas 3 pontes, né? E essas pontes onde foram construídas de acesso à arena tem que estar né, em sincronia com quem está planejando os percursos, né? Com o árbitro também. O árbitro é quem vai aprovar. Imagina, eu planejo, né, lá 26 percursos, um exemplo, que nem o Fioravante fez, planejou 26 percursos, conversa com o diretor de arena lá, onde que vai colocar as pontes para dar acesso à arena, onde é que vai ser a estrutura, mas não troca figura com o árbitro. Aí, de repente, o árbitro chega lá e fala assim, não, e não aprova. Não aprova. E isso eu queria fazer uma ressalva aqui ao pessoal que trabalhou, que foi uma equipe fantástica. Eu me senti muito, assim, lisonjeado, né, em poder fazer parte dessa equipe, porque são pessoas profissionalmente de alto gabarito. De alto gabarito, começando pelo árbitro, o Gilson não simplesmente... A gente tem, às vezes, aquele pensamento quando fala árbitro, né, que vem de outros esportes ali, que é o carrasco dos atletas, né? É o do cartão vermelho. Do cartão vermelho. E não na orientação é diferente. E a gente está caminhando para isso, já vem de um tempo caminhando. Eu organizei o Campus em 2019. Organizei não, estava inserido na organização, ajudei a planejar os percursos, apoiei também na parte da coordenação do Campus lá em Salvador. E o árbitro também. O árbitro foi uma figura de total... parceria, né? Então a gente trabalhou juntos. E aqui no Cambor não foi diferente. O Gilson o tempo todo ali, né, dando o seu apoio, influenciando com as suas ideias, né, trazendo novas, vamos dizer assim, ideias para poder, né, fazer com que tudo no final desse certo. O Gilson usou um termo, né, eu estava diretamente ligado ao árbitro porque a Rota 405 estava montando a parte do PREO, né, que é a orientação de precisão. E o Gilson usou uma palavra que eu achei muito interessante, gostei e adotei. Um trabalho feito a 4 mãos. Claro que a equipe era grande, tinha muito mais que isso, mais de 70 pessoas trabalhando nesse Cambor. Mas a expressão trabalho a 4 mãos, a leitura que a gente faz disso eu faço um pouco, tu faz um pouco e a gente consolida um trabalho eficiente. Outra coisa que me chamou muito a atenção, não está voltada à parte técnica, mas eu considero que é importante para a gente. Você tem campeonatos fora do Brasil, só... aproximadamente aí uns 20, né? E é a parte do espectador, né? A gente, no início, quando a gente começou a montar essa questão do ponto de mídia, né? Eu digo, pai, como é que eu faço para passar num ponto de mídia? Todo mundo vai estar me enxergando. Mas eu acho que a gente está conseguindo trazer isso para o Brasil, eu acho que está ficando muito bonito, né? Essa questão do orientista passar, o atleta do seu clube passar na arena, fazer um ponto de mídia. E daquela forma que foi feito no Cambor, eu acho que muito bem elaborada, porque estava balizado, então não ia interferir no psicológico do atleta, porque ele saía da floresta com um ponto, aí ele fazia todo... Ele não tinha ponto no ponto de mídia, né? Ele pegava o ponto na floresta, passava a ponte... Passava no ponto de mídia, saía da arena e aí ia para o percurso de novo, né? Se me permite, Giovanni, você usou a palavra interferir no psicológico do atleta. Eu tenho o seguinte pensamento. A interferência no psicológico do atleta, se interferir, é problema dele. Boa. Não é problema do organizador. Boa. Né? Então, ele passar no meio da arena, isso aí tem que fazer parte.
Tem que fazer parte. A orientação na Europa hoje cresce porque o knockout sprint, por exemplo, o cara tá filmado o tempo todo, o nome dele tá sendo falado o tempo todo e narrado, né? Eu vou contar uma historinha, se me permite. Claro, o estúdio é seu. Em 2010, a gente foi participar do O-Ring, né? E a orientação no Brasil ainda era só convencional. Nós não tínhamos o sprint. Eu acho que o sprint foi criado aqui no Brasil, chegou aqui a partir de 2010, 11, acho que 2010, se não me engano, foi o primeiro. Foi o Campeonato Sul-Americano, inclusive, foi organizado em Santa Maria, que teve o primeiro sprint, um dos primeiros. Já teve outros, mas oficialmente, vamos dizer assim. E quando eu cheguei no O-Ring em 2010, eu entrei num percurso de sprint, onde a Elite, né, correu separadamente de todas as demais categorias, que tinham só aproximadamente 15 mil atletas participando do O-Ring. Nossa Senhora! E todos os demais foram para um ginásio, tipo, né, vamos falar, um ginásio esportivo muito grande, uma arena. E nós, atletas de elite, partíamos. E de repente nós entrávamos dentro de um local coberto, não sabia onde é que estava entrando. De repente você se deparava, estava dentro daquele ginásio. Como atleta, competindo. Como atleta, competindo. E dentro daquela arena, né? Com aproximadamente, sei lá, 10 mil, 12 mil espectadores aplaudindo, um telão na frente, né? Com a tua imagem, né? E o narrador falando o teu nome e o teu país. Eu me lembro muito bem de escutar o narrador falar Brasil, Brasil. E o pessoal aplaudindo e gritando. Psicologicamente isso acabou. A partir dali eu já não sabia para onde eu ia, quem eu era. E é verdade, porque eu estava acostumado. O que eu estava acostumado? Pegar meu mapa no triângulo de partida, entrar para dentro do mato e sumir. E só aparecer na linha de chegada, né? Então começou-se a evoluir, né? E hoje a gente tem provas já no Brasil, né? Que são narradas, que foi o exemplo lá do sprint, né? Vamos falar daqui a pouco sobre o sprint, né? E pontos de mídia sendo colocados dentro da arena, no meio da arena, os atletas vão passar e vão entrar para a prova novamente. Então isso para a visibilidade do esporte é muito bom. E é uma carência que nós temos, né? É dar visibilidade ao esporte hoje, né? Tu sabe que agora tu falou isso aí, eu me lembrei de uma etapa de um campeonato gaúcho que eu tive a oportunidade de, eu gosto de dizer que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edvan Regis Kamler, né? Na parte do mapeamento. E na Vila Etelvina, lá em Itaara, a gente inventou de colocar um ponto de mídia. Meu amigo, final do campeonato foi uma tal de crítica, porque aquele ponto não tinha necessidade. E o que a gente tem visto hoje, né, é exatamente essa evolução, né, de que é necessário para a gente efetivamente dar visibilidade ao esporte e ter parte da torcida, a gente poder torcer pelo nosso atleta, torcer pelo competidor que está passando ali, dar força, né? E uma coisa interessante que na orientação, o atleta pode ser do clube adversário, mas ele está passando no ponto de mídia, ele está passando na arena e não tem ninguém dizendo para ele qualquer coisa diferente de vai lá, corre, puxa no braço, vai que dá. Isso é muito bacana, cara, né? E eu acho que esse ponto de mídia, eu acho que a gente tem que trabalhar para consolidar cada vez mais ele. E lá no sprint, a gente vai tratar disso mais adiante, né? Eu gostei muito também, né, que o ponto de mídia, além de ter o ponto de mídia com a passagem do atleta, ainda tinha você narrando, dando tempo parcial dele, né, colocando essa pressão. E realmente, nós tivemos um atleta que ele passou com o melhor tempo, não sei porquê, se foi talvez o psicológico dele ali, ele acabou ficando em quinto lugar e ele tinha passado com a melhor parcial e ele encerrou o campeonato, né, com a melhor parcial, no entanto, em quinto lugar, né? Esse atleta, eu conheço ele desde os 10 anos de idade, que é o Ariel. E eu fui um dos mentores do Ariel, ele pode confirmar isso, porque ele morou lá em Santa Rosa um período, né? Morou inclusive dentro, não da minha casa, mas na casa da minha sogra, junto com o irmão da Miriam. E eu conheço ele desde quando ele entrou na Força Aérea, depois ele passou na ESA, estudou lá em Santa Rosa, fez o cursinho. Então, pode dizer que eu tenho um pouquinho aí, eu conheço o Ariel um pouquinho. Conhece um pouquinho ele. E ele passou realmente com um dos melhores tempos, né? E tinha tudo para ganhar a prova. E ele não conseguiu administrar. E isso, não tenho dúvida que foi mentalmente, foi psicológico. Com certeza foi psicológico. Por quê? Porque fisicamente ele vinha bem, ele não quebrou fisicamente.
E não é tecnicamente, porque tecnicamente seria se ele tivesse desconhecimento de alguma técnica ali que teria que ser empregada na navegação, né? Ele tivesse cometido algum erro técnico, mas não, foram alguns erros, né? Não foi um erro só, e que foram tirando ele da prova. Então, possivelmente tenha sido a parte mental. A parte mental e faz parte. E essa parte, né? A parte mental na orientação, ela é muito exigida também, né? Porque você tem que... Eu costumo dizer para os atletas da Rota 405, você não sai para fazer um percurso de orientação, você sai para fazer vários percursos de orientação até você passar dar o finish, né? Passar na faixa de chegada. Até ali são vários percursos. Eu digo assim, não parta para um percurso e diga só falta tantos. Quando você diz só falta tantos, é a hora da desconcentração. Né? Então, eu sempre estou comentando com os atletas, não desconcentre. A orientação é constantemente concentração. Então, a parte mental na execução do percurso ela é extremamente assim, exigida. Nós fosse entrar nessa parte aí de questão mental, pode fazer outro podcast. Vamos fazer. Por quê? Quem assistiu minhas palestras, gurizada aí que já assistiram, eu inicio ela, eu coloco no primeiro slide 3 pilares, né? E coloco um atleta de orientação se equilibrando em cima daqueles 3 pilares. Né? O que são esses 3 pilares? São que sustentam o atleta. Eu diria na maioria dos esportes, mas na orientação em específico, técnico, físico e mental. Muitos treinam técnico, né? Aprende orientação, se dedica, lê mapa, treina físico que nem um cavalo, né? Treina. Mas às vezes a gente esquece da parte mental. Ah, mas tem como treinar? Tem. A parte mental é treinável. Ela é treinável. Então, se você quer ser um atleta que vai se manter, um atleta que vai ganhar campeonato e vai se manter por muitos anos, ele tem que ser mentalmente muito forte. Ah, para ganhar uma prova ou outra de vez em quando? Ok. Se ele fisicamente ele for muito forte e tecnicamente um atleta bom, uma vez ou outra ele vai ganhar uma prova. Mas ele não vai ser um atleta constante. Então, tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, porque o que vai fazer ele unir a técnica e o físico é o mental. Eu diria, é o que vai fazer dar consistência para o atleta. Né? Como eu falei para vocês, né? Acredito que realmente tenha sido a escolha certa do nosso convidado de hoje. Né? Mas esse é um outro assunto, né? Mas é um outro assunto. Já está convidado para mais um episódio, para mais um podcast da Rota 405 para a gente tratar dessa parte de formação. E é certo que a gente vai fazer, Pastoriza. A Rota 405, né, teve a grata satisfação de ter você e sua família vindo para a Rota 405, integrando a equipe da Rota 405 como atleta. E para nós vai ser um grande prazer, né, tirar de você aí, né, gratuitamente, né, todos esses conhecimentos que para nós é importante, principalmente na formação de novos atletas. Tá bom? Então, pode ter certeza aí que outros convites virão para você. Comparado a outros campeonatos, em que nível, talvez aí de 1 a 10, você colocaria o nosso Campeonato Brasileiro de 2025, a 25ª edição do Campeonato Brasileiro de 2025? Você que tem essa experiência em competições nacionais, com vários títulos, com competições fora do país, que você viu aí, competições com 15 mil atletas, qual comparação você faria? Eu não acredito que não tem como nós fugir dessa pergunta para você. O 10 seria o tudo perfeito, né? Vamos dizer assim. Vou dar uma nota 10 aí para o campeonato. Eu diria que hoje no Brasil, até hoje, a gente não teve e nem no mundo, porque sempre vai ter aquele detalhezinho a ser ajustado. Toda competição, né, vai ter aí seus probleminhas, isso é normal, né? Mas eu diria que eu acho que a gente poderia separar o Campeonato Brasileiro em 3... vamos dizer assim, em 3 áreas. Uma delas seria a estrutura do Campeonato Brasileiro. A estrutura do Cambor desse ano, eu diria assim que está no 9,5 para cima. Ou talvez muito próximo do 10. Se não no 10, assim, muito próximo do 10. Talvez a chuva estragou um pouquinho por ser uma área muito baixa ali, próxima a um riacho. Então, como choveu 2 dias antes,
ela virou aquele barro, né? Então, no percurso médio ali, o pessoal tava simplesmente... Às vezes, eu não molhava o pé, não embarrava o pé durante o percurso, mas embarrava o pé dentro da arena. Então, pô, não foi perfeita, né? Poderia ser sequinho. Não foi perfeita para aquilo que a gente gostaria, Exato. que nós gostaríamos, mas a gente... assim, tem como controlar isso? Não tem. Não a arena tem. foi boa, podia estar seco, poderia não ter chovido e estaria perfeito, né? Então a arena eu diria que está quase no 10. Né? A parte técnica, exatamente por conta das cercas e por conta do local ser um terreno bastante difícil, foi difícil para os percursos Ns e Bs. Então, não é o ideal que se tivesse uma área maior, mais plana, com mais trilhas, para os percursos N e B. E isso o Fioravante há de concordar comigo, e quem estava lá, nós organizadores, a gente sabe disso. Tanto é que essa dificuldade, teve que colocar a partida do percurso médio a 600 metros do local. E isso não se torna, né, o perfeito. Então eu diria, por isso eu tiraria alguns pontos aí, e para a parte técnica cairia aí para um 9. Não falo de elite nível técnico, né, para as categorias competitivas. Para as categorias competitivas, por conta das cercas, sim. Mas para as demais, por conta da complexidade da área. Aqueles riozinhos ali, onde teve que ser, vamos dizer assim, driblado, né, ali, foi colocado as pontes. Mas mesmo assim gera uma dificuldade, né, para os atletas. Porque poderia, se não tivesse aqueles rios ali, ficaria mais fácil você traçar os percursos, né? E como tem aquele rio ali que não dá para passar, foi construído as pontes, obriga o planejador de percurso a ter que colocar o atleta passando pelas pontes, né? Então, isso cai um pouco ali o nível, o padrão. Então, não tenho dúvida que a gente vai encontrar áreas no Brasil afora, e já tivemos campeonatos com áreas melhores, pode dizer assim, um pouco melhores. Agora, não tira, vamos dizer assim, o brilho. Dá para nós trocar então de melhores para mais favoráveis. Mais favoráveis, poderia dizer assim. Bacana. E o sprint seria uma terceira coisa. Aí o de sprint eu diria assim, ó, o sprint se não tá no 10, tá no 9,9. Mas eu tenho uma pergunta para você a respeito do sprint, mais adiante eu vou perguntar sobre isso. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de gerar um pouquinho de polêmica, né? Com certeza. Na realidade, não é gerar polêmica, colocar a gente para pensar, tá? Pessoal, vocês ouviram, né, do Pastoriza ele falar em duas pontes, construção de duas pontes. Acho que foram três, desculpa. Foram três pontes. Foram criados 3 pontes com a ponte do natural? Não com a ponte do ponto de mídia. Correto. Com a ponte do ponto de mídia. Correto. Mas foram construídas 2 pontes, né, para que a organização, para que o planejador de percurso conseguisse tirar o atleta da arena, levar para o percurso, trazer do percurso para dentro da arena, continuar o percurso, quem fez o percurso sabe o que eu estou dizendo, e voltar para dentro da arena. Olhem o nível de exigência, de estrutura, de logística e de afinação, de equipe afinada, né? Eu falei num momento, né, que a gente estava construindo um terreno para depois fazer o mapa, que normalmente é o contrário, a gente faz o mapa em função do terreno, né? E nós estávamos construindo um terreno para depois fazer o mapa, tá? Mas é muito em função disso, a preocupação da equipe organizadora, que a gente já cansou de dar parabéns para todo mundo, né? Mas que é sempre válido a gente lembrar o esforço que todo mundo fez para entregar. O Vitor, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu gosto de ouvir dele, que é: dinheiro do evento é para o evento. Eu gosto muito dessa frase do Vitor, porque ele, como diretor, ele se preocupou em efetivamente fazer entrega para os atletas, né? Todos os atletas, né? Mas vamos falar aí, considerando aqueles que vieram, inclusive, de muito longe, né? Nós tivemos atletas que vieram de Manaus e só conseguiram chegar no domingo para o sprint, estando inscrito para o Floresta, né? Então, mas a equipe organizadora efetivamente conseguiu, né, fazer essa entrega. Nós já falamos
né? A parte ali a gente acabou abordando, eu queria... seria uma sequência, mas a gente já conseguiu abordar essa parte da avaliação, né, das categorias A e E, né? Elas ficaram dentro do tempo estimado pela equipe que planejou, né? Se a gente comparar os tempos de competições que não estava tão travada por conta, né, das cercas, a gente consegue dizer que efetivamente, por conta desse planejamento de percurso, a gente conseguiu, eu digo a gente porque vocês, né, da equipe organizadora que planejaram os percursos, Fioravante, você, conseguiram fazer esse dog leg, né, e até aí perfeito. Qualidade do mapa, qualidade no sentido que eu digo, de mapeamento, né, e de impressão. Por que eu trago a parte de impressão? Porque hoje, se a gente... eu fui numa competição há poucos dias atrás e a impressão do mapa foi feita em laser e as cores estavam distorcidas. Ela influenciou, inclusive, né, numa das rotas. Nessa competição, eu acabei tendo uma lesão e acabei participando só do sprint nessa competição. E eu escolhi uma rota em função daquilo que estava no mapa. E era para ser um 401, né? 401, para aqueles que estão vindo para orientação, 401 é aquele campo limpinho, né? Que dá para correr aí a mais do que a sua capacidade de velocidade, né? Dá para ser acima de 100% da sua velocidade. E eu escolhi essa rota justamente porque eu olhei no mapa, 401 é por ali que eu vou. Cheguei lá, era um 403 e eu colocaria um 407 nele, né? A qualidade do mapa. A gente sabe que quem mapeou, como você falou, 95%, 90% da área, né? Foi o Kammler, né? Edvan Regis Kammler. Eu gosto de sempre falar o nome dele completo, né? Mas um grande amigo. A gente sabe que é um mapeador de alto nível, um dos melhores do Brasil. Mas a sua análise, que você foi lá, foi conferir, foi largar os prismas, como estava? A parte quando você pegou o mapa e viu a impressão, estava de acordo? Estava tudo dentro do que diz a regra da orientação? Tá, vou falar. Do mapeamento, eu diria que hoje o Kammler, se não o melhor, vou falar o melhor, fica, né, podemos cometer algum equívoco, mas um dos melhores mapeadores do Brasil hoje, o Kammler. Na parte de relevo, é muito difícil representar o relevo da forma que o Kammler representa. Eu diria assim que os mapas do Kammler hoje é o que consegue mais representar a realidade de um relevo, né, de um terreno. Então, o mapa, na parte de relevo, ela é perfeito. Eu daria um 10 assim, sem pestanejar, sem sobre dúvida. Por conta disso, o Kammler, ele não prioriza, e ele sabe disso, e eu concordo com ele não prioriza a vegetação. 2010, quando o Kammler foi lá e andou lá pela Noruega, no Campeonato Mundial, ele começou a ver que o europeu prioriza o terreno, prioriza o relevo. Claro que o terreno deles ele é muito mais complexo e que a vegetação não vai importar muito. E o Kammler adotou esse sistema hoje no Brasil e ele faz assim. Então pode ser que tenha alguma área, alguma região, e tinha realmente, que o atleta, a gente vai falar por números ali, né? Que é o verde 06, né? O 406. E você chegava lá, de repente já era praticamente um 405. Mas porque é muito da interpretação, né? E às vezes para mim é um 405, para ele talvez um 406. Então essa vegetação talvez tinha alguma coisa ali que poderia ser ajustado, o cara com mais calma. Mas vou dizer uma coisa, que para quem navega, para quem tem um nível técnico de orientação bom, o terreno e os objetos que existiam no mapa, no terreno, você poderia deletar para a vegetação, que você se orientava tranquilamente e não interferia na tua navegação. Então tem que saber também usar isso. Por exemplo, agora, onde você vai pegar uma área, onde é totalmente plana, né? Onde a vegetação é que você vai usar para navegação, aí você precisa dar uma prioridade para a vegetação. Então, nesse mapeamento, a vegetação ela não estava priorizada, mas não havia necessidade.
né? Então pode correr o risco, você pode escutar por aí afora, de repente, alguém ter passado um verde, né? E que no mapa tava lá o verde 08, que é aquele verde mais difícil de correr, mas estava mais limpo. Até por conta de ser inverno também, a vegetação deu uma clareada, né? Tava melhor, vamos dizer assim, de correr do que tava no mapa. Mas para mim, problema algum. Se eu tivesse lá, eu estava colocando os pontos, eu coloquei a etiqueta de todos os pontos, né? Aliás, alguma quantidade de pontos, né? Foram 140 e tantos pontos. 40 e tantos pontos no terreno, né? E eu coloquei as etiquetas de todos, né? Para o pessoal depois colocar o ponto exatamente no lugar. Eu brincava com os atletas. Se tiver algum ponto fora do lugar, pode vir me cobrar que a culpa é minha. Se o mapa tiver errado, vai falar com o Câmara. Quando você fala de priorizar a vegetação, eu acredito, né? Pelo que eu conheço do Câmara, pelo que eu conheço do seu nível de avaliação, o pastorismo não quer dizer imperfeição. Tá? Eu acredito que seja isso. Sejam questões de prioridade, como ele falou. 406 ali podia ser um 405. Para quem faz orientação, para quem corre orientação, sabe que um 406 e um 405 não vai ter grande dificuldade entre um e outro. Tá? Então é questão de priorização. Tá? Quem competiu, quem esteve aqui no Campeonato Brasileiro, né, no 25º Campeonato Brasileiro de Orientação, sabe que a altimetria efetivamente estava a favor do orientista mais técnico. Mas o nosso orientista mais novo, que eu digo mais novo no sentido de N e B, a vegetação não vai interferir porque existe uma outra técnica de navegação. A gente vai usar rotas lineares, então também não vai interferir na questão da vegetação. A vegetação não vai influenciar nessa navegação, porque são rotas mais lineares que nós adotamos para essas categorias. É isso, né, pastor? É isso, porque aí para a categoria N e a B, você vai usar as cercas, você vai usar as trilhas, vai usar as linhas d'água. Então são outros objetos que vão ser usados para balizar a navegação desses atletas. Já as categorias A e Elite, prioriza-se o terreno, né? Uhum. A gente pode concluir, então, que na questão... E a impressão do mapa? A impressão do mapa. A impressão do mapa, ela foi feita, né, em Santiago. Inclusive, teve um dia que eu liguei para o Fioravante para conversar sobre... Eu tinha dado uma olhada nos percursos e tinha alguns comentários para fazer. Eles estavam indo a Santiago. Ele e o Vitor pegaram o carro em Santa Maria e deslocaram até Santiago, que é um dos melhores locais hoje. Tem uma gráfica em Santiago, o Riva faz as impressões lá. Em termos de custo-benefício, é um dos melhores locais que tem a impressão muito boa, né? Eu lembro que uma das minhas idas a Santa Maria, o Fioravante trouxe para mim 2 impressões, uma feita na gráfica, não estou fazendo propaganda aqui, não vou dar o nome das gráficas, né? Uma impressão feita numa gráfica em Santa Maria e uma outra impressão de uma gráfica feita em Santiago, né? Havia uma diferença de tonalidade? Sim. Né? A tonalidade da impressão de Santa Maria era um pouco mais próxima do que a regra exige, né? A de Santiago estava um pouquinho mais escura, digamos assim. Porém, a qualidade da impressão de Santiago era melhor. E o custo também era bem menor. Então, tudo isso se coloca, né, na balança para se analisar. Eu até comentei com o Vitor Fioravante, será que o camarada da gráfica de Santiago não consegue ajustar essa impressão para uma tonalidade mais próxima do que realmente, né, se exige pela regra? E foi o que foi feito. E foi possível fazer isso. E aí chegamos numa impressão quase perfeita. O 406, o 408, o 10, eles não chamam muito aos olhos de quem pega o mapa, mas o 401 é o que mais, eu diria, chama atenção quando está distorcido, né? Não sei se eu estou equivocado, mas eu percebo isso. Que quando você olha para os verdes, ele não chama tanto atenção se tiver alguma distorção. Mas quando você pega um 401, realmente ele dá... Quando ele está diferente daquilo que prevê a regra, ele dá uma diferença grande, né? Dá uma diferença, sim. Com certeza. Feedback dos nossos atletas, como eu digo, eu sei que não está voltado para a parte técnica, né? Olha, mas certamente... era uma preocupação minha, inclusive a gente entrou em conversa ali com o Fioravante, pessoal, a respeito aí uma preocupação
por causa da escala 1/15.000, principalmente da Elite. Principalmente não, a Elite, né, a WRE correu na escala 1/15.000. E a grande maioria das categorias correram 1/10, né? E algumas categorias 1/7.500, que é o que diz a regra. Porém, o percurso longo da H e D21E correram por 15.000. Naquele terreno ali, como é muito complexo, muita pedra e muitos objetos próximos, é muito difícil. Poluir um pouco. A legibilidade do mapa fica difícil de você ler o mapa e interpretar. Mas até esperávamos, de repente, alguma reclamação de algum atleta quanto a isso. Mas não chegou. Pelo menos para mim não chegou. Não sei se chegou para talvez por conta do padrão da altimetria bem feita, né? Muito bem feita a altimetria, muito bem desenhados, curva de nível. Então, no momento que você tem lá uma colina, um tal VEG muito bem desenhado no mapa, aquilo ali chama os olhos e é o que o atleta vai usar, né? Então, o atleta que vai se ater a pequenos detalhes, talvez ele vai ter dificuldade. O Kamler, ele traz nós fizemos uma clínica de nivelamento de mapeadores em Curitiba, 4 anos atrás, se eu não me engano, e o Kamler estava contando um fato de um atleta, né, que ele treinava. Ele é técnico, trabalhou como técnico, ou trabalha como técnico. Ainda está, ele é o técnico da equipe do Brasil. E o atleta, acho que se não me engano, a história é mais ou menos assim: tinham 4 objetos no terreno. E o atleta parou porque ele estava se realocando, porque ele só via 3. E o Kamler, e aí ele chegou e foi comentar com o Kamler, né? Não, porque só tinha 3 lá, ou só tinha 4 no terreno e no mapa só está representado 3. Aí o Kamler, mas tu sabia onde é que tu estava? Sim, eu sabia. Tu sabia onde é que tu estava, por que tu não seguiu na tua corrida? Ficou debatendo com o mapa e o terreno, né? E aí eu trago uma questão que eu acho muito interessante. Pensamento meu de técnico. Eu passo para os atletas da Rota 405, eu não ensino eles a fazer mapa, mas eu falo sobre mapeamento com eles, para o atleta entender que o mapa tem que ter legibilidade, ele tem que ser claro para o atleta. Então, por conta da escala, algumas coisas serão suprimidas. Isso é fato, entendeu? Não tem como você botar 4 objetos, às vezes a escala não permite que você faça isso, entendeu? E aí eu falo sobre mapeamento com os atletas. Outra coisa que eu peço muito para os atletas da Rota 405 podendo participar do evento modelo, participe do evento modelo. Pode parecer insignificante? Pode, mas não é, porque você passa a entender o mapeador. Então eu sempre trago a importância do atleta participar do evento modelo. E eu achei isso, me corrija se eu estiver errado. A primeira vez que nós tivemos um evento modelo, inclusive, foi numa competição em Santa Rosa. Foi, né? Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, se eu não me engano, foi a primeira vez que foi adotado um evento modelo. Inclusive, ele não tinha o evento modelo, não era antes da prova. Em dias diferentes, ele foi um pouco antes da prova. Quem quiser chegar e executar o modelo. Criou o chamado AirMap. AirMap, exatamente. Que é uma espécie de um pequeno percurso ali, um pequeno mapa próximo da partida dos atletas, onde o atleta usa como aquecimento. Claro que isso aí a questão logística, a questão da estrutura tem que possibilitar isso. Nem toda a área, toda a região vai possibilitar, né? Senão você já vai estar queimando, às vezes, um pedaço importante do mapa ali, onde poderia ser usado já para a prova. Uhum. No caso, lá em Santa Rosa, em 2012, a gente conseguiu fazer isso. E foi bom, porque é um aquecimento, né? O atleta já entra ali, faz alguns pontos. E eu, como técnico, digo assim, falando como técnico, ali você já começa a entender o mapeador, né? Ali você começa a entender o mapeador. Um exemplo, eu adotei no mapa que eu fiz para o Pré-O, eu adotei um objeto especial, eu olhei para o objeto especial e achei que tinha que ser o circular. E o árbitro entendeu que podia ser, apesar do objeto ser circular num terreno, né? Ele é uma mesa redonda, mas porém ele tinha uma extensão para cima. E o árbitro interpretou que não, que era um X. Então, você fazendo o evento modelo antes, você consegue interpretar o mapeador. E aí você vai para o percurso com aquela segurança. Ele adota esse tipo de configuração. Eu costumo dizer também que, você já falou, né? Mas para ficar bem claro, fora toda a equipe que trabalhou, fora toda a logística que teve, fora toda a organização que teve, uma competição passa por 3 mãos, né? Três pessoas: mapeador,
planejador e arbitragem. Basicamente é isso, né? Um percurso de orientação. A parte técnica. A parte técnica. A parte técnica é isso. Né? Basicamente é isso. Então, quando a gente vai para uma competição, não adianta dizer que isso aqui no mapa não está igual. Não. Passou na mão de 3 pessoas e 3 pessoas entenderam que aquilo ali era o melhor para aquela competição. E aí eu trago a necessidade da gente fazer, participar, incentivar o nosso atleta, podendo, claro, a fazer o evento modelo, que é aquilo que vai adaptar o atleta. Às vezes o atleta ele fala assim, mas a área do evento modelo não estava igual ou parecida com a área do campeonato, a área da prova. Eu passo para o atleta da Rota 405. Não é só isso que você tem que ver. Você tem que interpretar o mapeador. Estou errado, não sei se... Não, é isso mesmo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É isso mesmo. É claro que o ideal é que esse evento modelo seja uma área similar ao da competição, que aí vai ajudar o atleta já a se ambientar com a área onde ele vai competir, né? E o segundo ponto, que é muito importante, é ele já conhecer como que o mapeador ele enxerga as coisas. Porque todos nós enxergamos de uma forma diferente. Exato. Tem aquela brincadeira que eu faço lá, que é muito interessante. Eu faço isso nas minhas palestras também. Porque a gente tem formas diferentes de ver as coisas, né? Uma pedra de 2 metros, às vezes, para mim, na minha concepção, tem que estar no mapa. Na concepção do Kammerer, não tem. E quem está certo e está errado? Nenhum está certo, nenhum está errado. Isso vai depender muito da visão. E o atleta tem que entender isso. Que depende, ele tem que entender a visão do mapeador. Como que ele visualiza as coisas. A hora que ele entender isso, que ele entrar na mente do mapeador, o mapeador vê assim, dessa forma, Exato. O terreno dessa forma. Às vezes, o que para mim é um espigão, de repente, que vou colocar no mapa ali, tem uma pequena elevação ali formando um espigão, eu vou desenhar no mapa, de repente um outro mapeador, não, isso aqui eu nem coloco no mapa. É a visão dele. E o atleta tem que entender isso. Temos visões diferentes. Apesar de ter as regras que regem, as alturas que fala lá na regra, você vai lá para as convenções, diz lá, né? Uma pedra de tantos metros tem que estar no mapa. Não tem, mas... A escala, né? Então, tu olha, realmente é característica do mapeador. Deu na escala, ele colocou. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia. Falando disso, o nosso evento modelo estava adequado à nossa área ou ele estava adequado a interpretar o mapeador? Estava adequado às duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Ele era muito similar à área da competição, era uma área vizinha, né? Do outro lado do asfalto. Então, os atletas puderam fazer. Eu andei na área do modelo, não é atualizando, é dando aquela passada, aquela andada final do mapa, porque o mapa tinha sido feito um tempo antes, então eu andei em todos os pontos do evento modelo, alguns ou a maioria deles eu que loquei e passei para o Fioravante, coloca esse ponto, até porque nós estávamos trabalhando junto também nos percursos, então eu tinha ideia, sabia de que pontos seriam usados. Isso também é bom, colocar alguns pontos, né, similares ao que vai ser usado no evento. Vai ser usado tal VEG, vai ser usado platô, então coloca pontos desse tipo no evento modelo, e de todos os níveis também, né, do grau de dificuldade, pontos de A, pontos de B, de N, né? E a questão da visão do mapeador também, teve algo interessante, eu até comentei com o Vitor e com o Fioravante, que eu comecei a andar no mapa do Kammerer, né, e de repente eu chego num determinado local, tem um exemplo, tinha uma pedrinha lá alocada, tinha uma pedra no mapa. E aí eu chego lá, começo a procurar a pedra. E era uma pedra pequenininha lá, realmente não tinha outras pedras por perto. E aí eu olhei assim e digo, não, mas essa pedra não tem que estar no mapa. Né? Ela é muito pequena, não tem uma visão. E eu já ia tirar ela do mapa. Né? Mas na visão do Kammerer, a pedra estava lá. E depois, vindo de um outro ângulo, realmente você conseguia ver a pedra de uma forma que dava para representar ela no mapa. E vice-versa. Tinha outras áreas que eu chegava assim, eu digo, mas essa pedra aqui tinha que estar, só que você ia ver, era uma região de pedras, então ele tinha alocado com região de pedras. Então, são concepções um pouco diferentes. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu não vou mexer. Eu não vou colocar a minha visão ali de mapeador no mapa do Kammerer, porque
né, grande parte, né, quase todo o mapa é dele. Então, deixa manter a visão dele. Eu ajustei uma coisinha ou outra ali, que talvez tivesse que atualizar, né, por o mapa ter sido feito em outra época, né, alguma coisa de vegetação só e pronto. Né? Não vou mudar o que o cara fez ali, porque exatamente para não mudar a visão, né, a concepção. Os atletas vão estar no evento modelo, vão ter uma visão. Não, é que isso ali é a do mapeador. Eu não posso fazer isso. Tu sabe que a questão do mapeador foi uma das coisas que eu convenci, né? Eu não, né? Que eu não convenci ninguém. Quem se convenceu foi ele. Foi o Gilson. O Gilson, ele foi fazer uma análise do mapa do Preô e ele foi com outro mapeador. Né, o nosso diretor técnico do campeonato, ele também é mapeador, e eu fiquei de fora observando os dois. E os dois estavam, não, Giovanni, isso aqui troca para isso aqui troca para isso aqui. E eu deixei eles os dois fazerem ali a análise deles. Mas eu tinha uma preocupação, e eu tenho essa preocupação. Nós não podemos perder quem vai fazer o médio. Quem vai fazer o Preô vai fazer o médio, vai fazer o longo e vai fazer o sprint. Quem mapeou o médio, quem mapeou a área do médio e longo e do evento modelo e do sprint, são dois mapeadores que têm a mesma característica, são nos quais eu me espelho, que é você e o Câmara. Né? E eu deixei o Gilson fazer as ponderações dele. Fui buscar, né? Busquei apoio na sua condição, na sua capacidade técnica de mapeador, busquei com o Câmara também e formatei um mapa, né, contemplando tanto o pensamento do Gilson como árbitro, né, e trazendo também para a minha característica de mapeador, que eu tenho mais ou menos a mesma vertente que vocês dois, porque são referências. E com isso eu consegui, o Gilson se convenceu de que... E uma das coisas que eu argumentei com o Gilson, né, foi que, Gilson, se nós, nesse mapa do Preô, a gente desse contra-azimuth, a gente vai perder um pouco da caracterização dos mapas de todo o Cambor. Porque o Câmara tem uma característica, o Pasturiza ele tem uma característica, mas muitos se assemelham, os dois, tanto é que os dois trabalham um no mapa do outro. E eu busquei apoio com os dois para fazer o mapa do Preô. Então, se a gente mudar drasticamente assim, a gente vai mudar a caracterização de mapeamento para o Campeonato Brasileiro como um todo. Os atletas que estão no Preô, eles vão fazer os outros percursos. E eles vão chegar no Preô e o mapa está muito diferente, a questão do mapeamento, né? E, de novo, trazendo aqui mais um elogio para o Gilson, ponderado. Giovanni, eu tenho certeza que tu já tem aí a ideia do que tu quer de mapa, né? De que tu quer para percurso. Eu assino embaixo o que tu e tua equipe escolher. E aqui também faço um agradecimento aí a você, ao Câmara, mais uma vez, né, que me apoiaram nesse sentido e a gente conseguiu fazer aí um bom evento. Que bom, né? Deu super certo, né? Deu, graças a Deus. Sprint. Local do nosso percurso sprint. Local do nosso percurso sprint. É um percurso que uma área que ele já tinha sido usado em 2018, né? Claro que é uma área privada, né? É uma área privada, mas que já tinha sido usado. A área do mapa de floresta, ele, apesar de ter menos interferência humana, né? Também já tinha usado há alguns anos atrás, mas eu acho mais difícil de você... mais difícil não, eu acho que ele facilita mais você usar uma área de floresta do que uma área de sprint, que é uma área pequena, né? Você acha que a escolha do local pode ter interferido em resultado, alguma coisa, por conta de já ter, apesar de ele não ter sido usado, e a gente sabe disso, que ele não foi usado desde 2018, mas como é uma área que não muda, você acha que pode ter tido alguma interferência em resultado por conta disso? Eu acredito que não. E eu vou justificar por quê. Claro, é um pensamento meu, uma concepção minha. Há quem pense diferente, né? E eu respeito, logicamente, o pensamento, a forma de cada um, na concepção de cada um. Mas eu creio que não. 2018 para 2024 são aí 6 anos, né? Praticamente 6 anos. Em 6 anos já mudou muita coisa.
O clube Dores, aonde foi a competição, não mudou muito, mudou algumas coisas, mas o que mudou? Muda os atletas. Tem atleta que corria, tanto é que se pegar o resultado de 2018 e pegar o resultado de hoje, 2024, nas principais categorias, não são os mesmos. São outros atletas, né? Muitos atletas, principalmente categoria elite, que estavam competindo hoje, não estavam em 2018. Outros que estavam em 2018 nem estavam no campeonato hoje. Eu, por exemplo, competi em 2018. Hoje eu era organizador, né, no evento. Então, esse é um dos pontos que eu justifico, né, que não houve interferência no resultado. Segundo ponto, que a área não foi usada durante esse período. Se você faz um mapa de sprint, você tem um mapa de uma área, de um clube, por exemplo, um clube militar, onde o pessoal fica usando aquele mapa e praticando orientação naquele local, aí você tem um atleta que foi lá e correu durante esse período aí, desses 6 anos, ele foi lá e correu 4, 5 vezes na área lá. Aí eu acredito que é uma interferência, porque ele vai estar adaptado àquela área, vai conhecer aquela área. Agora, você correr um percurso lá em 2018 e vir correr em 2024 um segundo percurso, não vai nem lembrar, pode lembrar vagamente de alguma coisa. E eu atesto isso porque a gente chama de reambular, né? É atualizar o mapa, né? Feito em 2018 pelo Kammerer. E eu tive o trabalho, eu assumi essa responsabilidade de atualizar o mapa e criar e transpor ali alguns objetos e tal para a simbologia de da ISOM 2019, SPROM 2019, né, com a questão do multinível, né? Temos agora a questão do multinível, né? Isso, então tivemos que acrescentar essa parte do multinível, que eu estava com dificuldade, eu fui pro papiro ali, meio que sem tempo para papirar, o Fioravante me ajudou muito, ele já estava mais ambientado, né, com a questão do multinível, apesar de ter poucos locais ali de multinível. E quando eu entrei no Parque Dores e eu corri em 2018, eu não lembrava, gente. Quando eu andei lá, para mim eu lembrava vagamente de visão de atleta e visão de mapeador, né? Exato. Então, assim, no resultado, eu posso garantir que não tem interferência. E outra, a prova de sprint, ela é uma prova muito rápida, né? Ela é prova muito rápida, onde realmente aqueles que brigam pela medalha, pelos 3 primeiros lugares no pódio, o atleta ele está num nível de concentração tão alto que ele não lembra nem se ele passou ali no dia anterior, ele não vai lembrar. E o que lembrar ainda corre o risco de cometer um erro por falta de concentração. Por falta de concentração. Entendeu? O nível de concentração tem que ser tão alto e a leitura tão afinada do mapa que isso não vai interferir no resultado. Tu que estava na organização do nosso terceiro dia do Campeonato Brasileiro de Orientação. Sprint, prova de fechamento, uma prova que eu tenho certeza que você trabalhou no sentido de planejar, trazer algumas novidades. Eu gostei muito daquela parte do narrar a passagem do atleta, a parte da parcial, que eu acredito que também, apesar de você defender de que é um problema do atleta, a desconcentração, a gente achou bonito. Mas a partida foi no meio. Também, para mim, coisa inédita. O atleta saiu da partida e o prisma de partida do percurso estava no meio do público. Desde quando eu comecei a organizar eventos, né, quando estava lá em Santa Rosa ainda, eu sempre gostei de criar uma cerejinha, colocar uma cerejinha no bolo, um pouquinho diferente. Todo evento, toda prova, criar alguma coisa diferente, né, é a cereja do bolo. E a narração da prova, eu acho que a gente tem que caminhar para isso hoje no Brasil, para a gente poder ter uma divulgação do esporte como um todo e nós dar uma ênfase aos atletas de elite que estão competindo para que o menino, a menina que está ali se espelhe naqueles atletas, saibam quem é que está correndo ali, né? Para que ele queira chegar onde aquele atleta está. Porque um atleta de elite, ele não se formou atleta de elite de um dia para a noite. Para ele estar ali e pegar... Tem uma trajetória. E conquistar um pódio, ele tem uma trajetória. E essa trajetória, muitas vezes, ela não é fácil. Eu sei porque eu vivi isso. Então, eu acho que a gente tem que vale a pena a gente investir nesse reconhecimento aos atletas. Então, lá no Campus, em 2019, em Salvador, eu tive essa ideia de fazer a narração e
com um tempo parcial, né? Criar um ponto de mídia, né? E deu muito certo. E aí eu propus para a organização ali do Cambora esse ano, né? Pro Vitor, Fioravante, o Pascotini, o qual quero deixar aqui o meu abraço, foi o Pascotini incansável ali, trabalhou nas arenas, né? Pascotini incansável trabalhando como gestor de arena, né? E eles aceitaram a minha ideia. E aí eu falei, só que o ponto de mídia e a narração já havia tido no Brasil. Aí eu vou fazer até uma brincadeira aqui. Qual é o momento de glória do Pangaré? Pangaré, eu vou traduzir aqui no linguajar. O Pangaré é o Zé Bombinha, né? É aquele atleta que ele é mais devagar tecnicamente, mais devagar fisicamente. Apesar de que na Elite, né, na Elite ali, tanto na D21E e na H21E, eu diria que a gente não tem Pangaré, né? Mas vai ter aquele atleta que ele tá, né, chegou na Elite agora, de repente ele não é um atleta específico do sprint, que ele não vai ter, né? E aquele atleta que tá ali trabalhando para um dia chegar no pódio. Né? E ele também precisa ser reconhecido. E aí, se ele vai partir em um determinado local, que é o convencional, e aí é narrado o quê? O tempo parcial e a chegada. Né? Quem é que é visto, quem é que é lembrado? O pessoal do pódio. O pessoal do né? pódio. Mas e o atleta que correu lá, que está lá remando para tentar? Então, qual seria o momento? Da partida. Então, tivemos essa ideia de fazer uma partida exatamente ali dentro, né, da arena, né? Com um prisma de partida no meio do público. No meio do público. E o pessoal gostou da ideia. Gostou, ficou muito bacana. Os atletas, o que eu tive de feedback dos atletas? Pessoal, todo mundo gostou. Não tive assim nenhum atleta. Inclusive quem errou. Teve atleta que chegou ali, saiu no Contas e Multi, deu a volta ali e voltou. E a narração acabou dando um toque nele, né? Porque ele lá do outro lado ele deve ter ouvido. Exato. Mas o que eu penso? Talvez alguém fale assim, não deveria falar, deixa ele se lascar, entre aspas, né? Quando a narração passou por esse momento, ele já estava voltando. Já estava voltando. E outra, ele já foi, né? O tempo que ele... Numa prova de sprint, aquele tempo que ele perdeu ali, possivelmente já não recupera mais, né? Então, é isso. E deu muito certo. Foi muito gratificante fazer esse trabalho. Foi um trabalho bonito. Eu acredito que tenha sido um encerramento espetacular. Tivemos descoberta de novos talentos na sua avaliação. Tivemos pelos resultados que se apresentaram fora do pódio ali. Vamos tirar do pódio ali aqueles atletas que vieram pós-pódio ali, na sequência. Na tua avaliação, tivemos... O que acontece? O aparecimento, surgimento de novos talentos? Sim, nós temos alguns atletas, algumas projeções, né? Alguns atletas novos aí que não chegaram no pódio, mas a gente tem aí atletas, né? Principalmente na categoria, no sprint, que são atletas aí que podem chegar aí futuramente aí né? Ser atletas aí de destaque, aí, inclusive em nível mundial. Mas eu estou um tempo fora da orientação, então eu não estou... esses atletas, eu diria assim, que não seria uma descoberta desse ano. Já são atletas que vêm já 2 anos já trabalhando forte, né? Atletas já experientes, já competindo, então... não é uma surpresa para o público que está envolvido com a orientação hoje. Mas surgirão novos nomes. Surgirão novos nomes, não tenho dúvida. Galera orientista, concluímos aqui esta brilhante análise do Campeonato Brasileiro de 2024, a 25ª edição do campeonato, feita aí de forma magistral, né, pelo nosso convidado, Leandro Pastoriza. Né, a sua expertise, os seus insights, certamente enriqueceram aí profundamente a nossa compreensão dos desafios e dos triunfos deste evento marcante na história da corrida de orientação. Posso dizer assim, né, Pastoriza? Acho que foi desta forma. A Rota 405 agradece imensamente, Pastoriza, né, por você compartilhar conosco seu conhecimento, a sua experiência. Agradecemos a você, nossa audiência, por nos acompanhar em mais um episódio do podcast e convidamos a todos inscritos no canal, né, a deixarem aí suas impressões, né? Curtir, não curtir, mas não curtindo ou curtindo, a gente peço aí que deixem sempre aí seu comentário. Seu feedback é essencial para que possamos continuar aprimorando e trazendo conteúdos relevantes para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal,
não deixe de se inscrever para estar sempre atualizado com a corrida de orientação e aquilo que ela nos possibilita. Aqui ensinamos a corrida de orientação como forma de lazer, capacitação e esporte. Escolha seu jeito de aprender. Por hoje é só, pessoal. Continue conectados com a Rota 405 para mais novidades. Se liga na rota, um forte abraço e até o próximo episódio.